Olá, segunda-feira, dia 3 de agosto de 2020, semana começando e que bom que mais uma vez nos encontramos juntos para rezar a palavra. Muito obrigado por todos os comentários, de maneira particular, como eu já tinha dito ontem no nosso vídeo especial sobre o mês vocacional. Muito obrigado pelos belos comentários. Você que ainda não viu, então veja. Você que está chegando pela primeira vez, bem-vindo. Se inscreva em nosso canal logo aqui embaixo e acione o sininho para as notificações e receber todas as postagens em nosso canal. Muito obrigado, uma boa semana para você. Rezemos o texto bíblico de hoje? Então vamos lá, Mateus capítulo 14, versículos de 22 a 36. Mateus capítulo 14, versículos de 22 a 36, é o episódio que Jesus caminha sobre as águas. E quando vê que era Jesus, o Pedro, como sempre o discípulo muito afoito, muito predisposto, pede também para ir e de repente começa a afundar. E o texto bíblico exatamente hoje aponta para nós essa experiência de fé. Como deve ser a nossa experiência, sobretudo em tempos de águas turbulentas? Vamos ao texto bíblico? Vamos lá então, anotou? Mateus capítulo 14, versículos de 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou, e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar, e gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem, ao menos, tocar a barra da sua veste. E todos que o tocaram ficaram curados. Ora, queridos, como nós podemos rezar essa palavra de hoje? Vale lembrar que o texto bíblico aqui quer ser para nós exatamente um relato de fé, uma experiência de fé. Assim, a cena grandiosa de Jesus nos lembra o missal cotidiano. Olha só que interessante. A cena grandiosa de Jesus a caminhar sobre as águas será para aqueles homens um sinal da sua divindade e de seu domínio sobre as forças do mal. E aí vale lembrar que seguir a Cristo é desvincular-se destas forças, ou seja, seguir a Cristo é nos desvincularmos de toda a força do mal. Mas é preciso ousar tudo na fé, sem hesitar. É preciso uma confiança imensa. E muitas vezes somos convidados por Jesus a irmos a Ele sobre águas turbulentas do sofrimento físico ou moral, entre ventos de violentas oposições. Inclusive, quando hoje, rezando este texto, ficava já a imaginar, o tempo que a gente vive, a situação que o mundo tem atravessado. Precisamos continuar indo ao encontro de Jesus. Porém, é óbvio que para alguns as águas estão muito mais turbulentas para outros, E é bem verdade que para uns o desafio tem sido maior. Mas diante deste texto bíblico, como que nós temos conseguido ir ao encontro do Senhor mesmo diante dos desafios, diante da pandemia, das situações difíceis que você já atravessa, sejam elas
por conta da falta de trabalho, da falta de emprego, de repente o teu filho que se encontra numa situação muito delicada, o teu relacionamento familiar que não atravessa o melhor momento, você que tem vivido uma dificuldade no teu relacionamento conjugal, você, querido jovem, que de repente tem se questionado diante de tantas situações da vida, enfim, cada um sabe da sua tempestade. Agora, como que nós estamos indo ao encontro do Senhor? E é interessante que então o missal cotidiano completa dizendo para nós: se a fé fraquejar, seremos vencidos. Bom será para nós gritarmos como Pedro: salva-nos, Senhor. Não duvidemos dele. É bonito esse relato bíblico porque, ao mesmo tempo que Jesus afirma para os discípulos, dizendo, homens de pouca fé, e de maneira particular para Pedro, que começa a afundar, mesmo tendo a sua fé um tanto fraquejada, mas ainda há uma manifestação de fé, porque ele grita: salva-nos, Senhor, salva-nos, Senhor. E penso, meu querido irmão, minha querida irmã, que exatamente aqui está uma das manifestações da nossa fé. Não é vergonha e não nos faz menor reconhecermos que nós não estamos dando conta, de que de repente nos sentimos um tanto abalados pela fé, mas o importante é saber que mesmo quando nós gritamos, quando nós, ao olharmos para o lado e não sabemos mais a quem recorrer, e nós pedimos: Senhor, salva-nos, mesmo que naquele momento aparentemente haja uma manifestação de fraqueza, por outro lado há uma manifestação de confiança. Por isso, se diante de todas as incertezas da vida, quando você parecer afundar, não tenha receio de gritar: Senhor, venha me salvar. Paz e bem para você.